Olá, quarto ano, bom dia. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre verbos e as suas conjugações, tá? Vocês vão abrir no manual de vocês, na página 53 de português. E nós vamos... Desculpa, 52. E nós vamos iniciar aí vendo um diálogo, tá? Em Dulce e Anita. Anita convidou Dulce para assistir a um ensaio de peça. Para brincar com a amiga, Anita disse que adivinharia o que iria acontecer nas cenas seguintes. Seremos atrizes de musical. Sério? Agora a Cinderela vai aplaudir as irmãs malvadas e pedir autógrafo, acredita? Lá, 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 lá. Fabuloso! Quero um autógrafo. Vou buscar o meu bloquinho de autógrafo. Agora a Cinderela vai sair de cena, mas ela volta rapidinho. Aí a colega perguntou: como é que você sabe disso tudo? Página 53. Anita revelou para a amiga que estava com o texto da peça e que algumas palavras escritas indicam exatamente as ações dos atores. Veja o trecho do roteiro teatral que corresponde às cenas às quais assistimos. Aí tem lá o roteiro. Lili e Lulu, seremos atrizes de musical. Cinderela, sério? Aí vem aí a ação que elas vão fazer. Lili e Lulu cantarolam músicas. Cinderela aplaude, que foi a ação que ela fez, fabuloso. Quero um autógrafo, vou buscar o meu bloquinho de autógrafo. Sai e volta. Então vejam, todas essas ações, cantarolar, aplaudir, sair e voltar, são ações, tá? Nós vimos em sala de aula que verbo, eles indicavam ações, tá? Ou fenômenos da natureza. E aí, todas essas ações aí que aconteceu na peça são ações praticadas pelos sujeitos, tá? Primeiro quesito. A fala das irmãs no primeiro quadrinho revela um estado ou um desejo, ou seja, algo que elas são ou gostaria de ser. Aí lá em cima eu tenho a fala das duas, Lili e Lulu. Seremos atrizes de musical. Seremos, tá? É a ação que elas vão praticar e, na verdade, é o que elas gostariam, né? Elas gostariam de ser atrizes de um musical. Então, aí, essa ação dela revela um desejo, tá bom? Segundo quesito. Circule no balão da primeira fala das filhas da madrasta a palavra que confirma a resposta dada na atividade 1. Na página 52, eu tenho a primeira fala das irmãs. Seremos atrizes de musical. Vocês vão circular a palavra seremos, tá? Que é a forma conjugada do verbo ser. Terceiro, que ação as irmãs realizam na segunda cena vista por Dulce e Anita? Na segunda cena eu tenho lá, né? Elas cantarolando, ó lá. Lá, 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 lá. Esse lá, lá, lá aí indica que elas estão cantarolando. Então, a resposta do terceiro é que na segunda cena as irmãs estão cantando. Quarto quesito. Sublinhe no trecho do roteiro teatral a palavra que expressa a ação das atrizes na segunda cena. Olha lá no roteiro teatral. Tem o que elas vão fazer. Lili e Lulu cantarolam músicas. Então, vocês devem, tá? Grifar a palavra cantarolam, que é a forma conjugada do verbo cantarolar. Agora aí, nesse quadrinho rosa, vem a explicação do que é o verbo, certo? As palavras que indicam ação, estado ou mudança de estado, desejo e fenômeno da natureza, sempre representados no tempo, são os verbos. Quinto, volte à página 43 e retire do primeiro parágrafo do conto Cinderela
2 verbos que indicam ação e 2 verbos que indicam estado. Página 54, sexto quesito. Sublinhe ao lado os verbos contidos na letra da música que Anitta e Dulce estão cantando. Aí eu tenho lá elas duas. Nós viemos para causar, estrelas são para brilhar. Então, todas as ações, vejam bem. Viemos, tá? Que é a forma conjugada do verbo vir. Causar. Causar, que veio do verbo que já está na forma sem conjugar, tá? Aí, estrelas são para brilhar. Brilhar também está na sua forma não conjugada. Então, os verbos são viemos, causar e brilhar, tá? Sétimo quesito. Procure os verbos da música no dicionário. Quais deles você localizou com a mesma escrita da fala das meninas? Os únicos que vocês vão encontrar aí do mesmo jeitinho que as meninas falaram lá é o verbo causar e brilhar. E isso acontece, tá? Porque as palavras no dicionário, elas têm com a terminação R, certo? Aí já é a resposta do oitavo. Com que letra terminam os verbos encontrados no dicionário? Com a letra R, tá? Os verbos podem ser escritos de modo não conjugado. Dessa forma, apresentam a terminação R. Por exemplo, cantar, beber, sair, tá? E não fazem referência a seres específicos nem a tempos verbais. Que tempos são esses? Ele não está no presente, nem está no passado, nem está no futuro. Ele está na forma não conjugada. Nono quesito. Como ficariam os outros verbos citados na música se escrito de forma não conjugada? Então, o primeiro verbo que a gente viu lá na música é o verbo viemos, né? Então, a forma dele não conjugada é o vir. E ali, que eu esqueci de dizer para vocês também que são, também é verbo, tá? São, ele vem do verbo ser. Então, a forma não conjugada do verbo são é ser. Décimo. Complete o quadro abaixo com os 4 verbos do trecho da música escrito de modo não conjugado. Então, eu voltando aqui para a música, eu tenho o verbo não conjugado. Vir, causar, ser e brilhar, certo? 11º. Você já sabe que a última letra dos verbos escritos de modo não conjugado é igual, porém, a penúltima letra, ela varia. Por exemplo, todos os verbos não conjugados eles vão terminar em R, mas a penúltima letra ela vai variar em A, E e ir, tá? Porque a primeira conjugação vai ser o ar, a segunda conjugação vai ser o er e a terceira conjugação será o ir. Aí tem na letra A. Registre na primeira linha de cada coluna a seguir os pares de letras finais usados na escrita dos verbos anotados na atividade 10. Então, aqui vocês vão colocar com ar, er e ir, tá? Na letra B da página 55, tá pedindo para você completar cada coluna da tabela do item A com 3 verbos que terminem com as letras anotadas na primeira linha. Então, eu tenho 3 linhas ali para o ar. Eu posso ter os verbos falar, cantar, né? Dançar. No er, por exemplo, com a conjugação é, eu tenho o verbo comer, escrever, aparecer, ir, dormir, sorrir, ir. Estes são alguns exemplos, mas a resposta de vocês aí ela pode ser pessoal, tá? Agora vem a explicação do que a gente acabou de fazer.
Quando escrito de modo não conjugado, os verbos podem apresentar 3 terminações chamadas de conjugações. Os verbos da primeira conjugação todos terminam em ar. Cantar, falar, andar, dançar, tá? Os da segunda conjugação, eles terminam em er. Escrever, correr, comer. E os da terceira conjugação terminam em ir. Sorrir, vir, partir, dormir. 12º. Agora você já consegue copiar os verbos do último parágrafo, tá? Você vai olhar lá, o último parágrafo do Conto Cinderela, presente na página 43, separando-os em conjugados e não conjugados. Lembrando, aqui nessa parte não conjugados, você vai pegar os 3 verbos que tá lá, tá? No Conto da Cinderela, e você vai colocar lá. Não é os verbos que está na página 43, porque eu vou deixar vocês procurarem no último parágrafo. Mas digamos que lá tenha o verbo cantar. E a forma conjugada de cantar vai ser o quê? Digamos que lá tenha no presente canto, né? Aí você vai colocar na primeira tabela os verbos não conjugados que você encontrar lá, e na segunda tabela você vai colocar os verbos conjugados. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre abreviação de palavras. Anita e Dulce adoraram o cartaz da peça. Ele tinha desenhos bem delicados e coloridos que já antecipavam alguns temas do espetáculo. Aí lá eu tenho, ó, Cia de teatro, né? Cinderela, lá, lá, lá. Embaixo eu tenho o local, tá? E eu tenho algumas abreviaturas, como ali, ó. Esse Cia de teatro, ele quer dizer, esse Cia, por exemplo, ele quer ser companhia. Teatro das Crianças, Avenida Senhor Oswaldo Alves, número 560, Centro, de sexta a domingo, às 14h30, temporada de junho a setembro. Vejam que teve algumas palavras aí que ela teve abreviação. Na página 56 do primeiro quesito tem: ao ler o cartaz, Anita notou palavras curtas escritas em alguns locais. Curiosa, ela tentou identificar o significado desses termos. Faça como ela. Analise o cartaz e escreva o que as palavras a seguir significam. Então, se a gente viu que é companhia, AV, avenida, SR, senhor, N, número, sex, sexta, dom, domingo, o H é de hora, min, de minuto, jun, de junho, 7, setembro. Vejam que quando eu estou abreviando, tá? As palavras, elas são diminuídas e tem um ponto no final, certo? Segundo quesito. Observe as palavras que você anotou na atividade 1. Que semelhanças ela tem com os termos escritos no cartaz? Então, vejam aí. Os termos escritos lá no cartaz, tá? Eles contêm algumas palavras, ou melhor, algumas letras que estão presentes nas palavras completas. E a maioria ela é composta pelas letras iniciais das palavras, tá bom? Terceiro, Dulce achou interessante o recurso de escrever as palavras de maneira mais curta e fez uma lista dos tipos de palavras que podem ser escritas assim. Assinale a seguir apenas os tipos de palavras escritas de maneira abreviada no cartaz. Aí eu tenho tudo que está aqui escrito, a gente vai fazer análise com o que está escrito no cartaz. Meses do ano está abreviado? Sim, né? De junho a setembro. Dias da semana? Também.
que apareceu lá de sexta a domingo. Nomes de pessoas, não está abreviado. Indicações de ruas, sim. Pronomes de tratamento, sim, foi o senhor, né? E unidade de medida de tempo, sim, que foi a hora. Quarto, por que você acha que as palavras escritas no cartaz foram abreviadas? Essa é uma resposta pessoal na qual você vai dar sua opinião. Por que você acha que essas palavras foram abreviadas? Página 57. As palavras do cartaz que você acabou de analisar são chamadas de abreviaturas. Elas têm a função de representar de maneira reduzida palavras de diferentes classes, além de permitir escrever em menos tempo e ocupar menos espaço, tá? Quinto quesito. Anitta escreveu o endereço onde ela mora utilizando abreviaturas. Faça o mesmo. Registre o endereço da sua casa e da sua escola no quadro abaixo, abreviando as palavras possíveis para facilitar, consulte a tabela ao lado. Aí eu tenho aqui, ó, a tabela ao lado, onde eu vou para Alameda, eu vou ter o AL, apartamento AP, avenida AV, estrada EST, largo um L, N eu vou abreviar com N é a forma abreviada de número, P praça, R rua, TRAV trave, travessa e V para vila. Inicialmente você vai abreviar o seu endereço da sua casa e embaixo você vai abreviar o endereço da nossa escola, tá? A nossa escola ela fica na Avenida Afonso Olindense, número 620, na Várzea. Então você vai poder aí abreviar a palavra avenida, né? Com AV, aí Afonso Olindense. Número você pode abreviar o N, colocando o N 620, que é o número, tá? E Várzea. Agora nós vamos para o finalzinho lá da 57, onde nós vamos fazer o exercitando. Enquanto ainda trabalhava no figurino da peça Cinderela Lalala, Dona Ângela recebeu um convite para criar as roupas usadas em outros espetáculos. Assim que recebeu o roteiro da nova peça, ela mostrou a parte do texto a Anitta. Aí na página 58 tem O Menino que Virou História. Cena 2. Quarto de Rafael, cama e computador em um canto. Sobre a cama há um livro. Rafa brinca com uma nave espacial de brinquedo nas mãos. A fala de Rafa. Atenção, tripulação do Super Thunder 18.7. Aqui fala o comandante Rafael Pereira Castro. Segurem-se em suas poltronas. Contagem regressiva para entrarmos na velocidade da luz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí tem aí a ação que Rafa vai fazer. Rafa corre com o foguete na mão, fazendo evoluções pelo palco. Sua mãe, Dona Rafaela, entra em cena e olha para ele com cara de brava. Ele dá de cara com ela. Rafa. Perigo, perigo. Alerta vermelho em todos os setores. Inimigo à vista. Vamos tentar uma manobra de escape. Dobra espacial fator 8. Aí vem a ação. Rafa contorna a mãe com seu foguete. Fala de Dona Rafaela. Rafa, você acabou de ler o livro que a professora mandou ler? Aí a fala de Rafa. O inimigo está enviando uma mensagem em uma linguagem alienígena, ainda desconhecida. A fala de Dona Rafaela. Não enrola, Rafael, você entendeu direitinho. Eu disse que só podia brincar quando acabasse de ler o livro. Você leu? Rafa nem olha para ela. A fala de Rafa. Ah, mãe, me deixa. Dona Rafaela. Que jeito é esse de falar com sua mãe, menino? Leu ou não leu? Aí vem a ação de Rafa. Rafa, para de brincar
e olha para a mãe e diz: li, enrolando. Quero dizer, li um pouquinho. Dona Rafaela falou: um pouquinho quanto? Rafa: umas páginas, quero dizer, uma página. A fala Dona Rafaela: uma página. Dona Rafaela tira a nave da mão dele. A fala Dona Rafaela: atenção, tripulantes da nave espacial Super Thunder 18.7. Vocês acabam de ser capturados. A ação dela: Dona Rafaela leva Rafa até a sua cama e coloca o livro na mão dele. Fala de Dona Rafaela: o comandante Rafael Pereira Castro está preso por desrespeitar as normas intergalácticas de respeito às mães. Página 59. Em que cenário se passa o trecho da peça teatral que a Anita leu? Esse trecho ela vai se passar no quarto do Rafael, né? B. Anita conheceu apenas uma cena da peça, mas já gostou da história, especialmente das personagens, as quais ela achou parecida com algumas pessoas que conhece. Nomeie as personagens a seguir de acordo com a leitura do texto. Então, aqui, a criança é o Rafael, né? E a mãe, Dona Rafaela. Letra C. Qual é a relação entre as duas personagens citadas no trecho do roteiro? A relação é mãe e filho. D. Que personagem cumpre o papel de protagonista da peça? E quem é o antagonista? Justifique. O protagonista, né, é o Rafael e a antagonista é a Dona Rafaela. Por que Rafael é o protagonista? Porque o protagonista é quem vai fazer a ação, tá? E o antagonista, ele vai atrapalhar os planos do protagonista, que no caso aí, os planos de Rafael era brincar. Letra E. Releia as duas primeiras falas da cena. Agora numere a ação simulada na primeira fala com 1 e a simulada na segunda fala com o número 2. Aí tem o lançamento de uma nave espacial, o pouso de uma nave espacial, uma manobra em curva de uma nave espacial e a explosão de uma nave espacial. Você vai enumerar 1, tá? Para as ações simuladas na primeira fala e 2 para simuladas na segunda fala. Página 60. Por que Rafa tenta se desviar de sua mãe quando ela entra no quarto? Ele tentou desviar porque ele não cumpriu, né, com a atividade pedida na escola. G. Assinale apenas os recursos empregados no roteiro teatral para a apresentação dos fatos do enredo. Falas do narrador, fala dos personagens. Não teve fala do narrador. Aí só teve fala dos personagens. Aí tem o lembre-se. Lembre-se de que as rúbricas ou indicações de ações aparecem escritas de maneira diferente no roteiro teatral. Letra H, desculpa. Qual é a ação que a mãe de Rafa executa antes de se fazer passar por comandante da nave espacial? A primeira coisa que ela faz, né, é tomar o brinquedo da mão do Rafael. Segundo quesito, retire da primeira rúbrica do roteiro um verbo que expresse ação e um outro que indique existência. E o terceiro, além de integrar o texto das rúbricas, os verbos também estão presentes nas falas das personagens no roteiro teatral. Para comprovar, retire das falas de Rafa e de Dona Rafaela os verbos usados, anote-os nas colunas corretas e não repita os verbos escritos da mesma forma. Então, aqui nessa primeira tabela, você vai colocar os verbos conjugados, falado por Rafael e Dona Rafaela.
E do outro lado, você vai colocar a forma não conjugada. A tia vai falar 3 verbos, tá? E, para dar o exemplo, e esses 3 verbos conjugados que tá lá no texto e a forma não conjugada. E o restante vocês vão completar. Lembrando, vocês não devem repetir o verbo, tá? Então, eu tenho a forma conjugada, eu tenho fala, segurem e vamos. Do outro lado, lá no mesmo texto, eu tenho a forma não conjugada, eu vou dar 3 só. Tentar, ler e brincar. Aí vocês completam com os restantes que tá nas falas dos personagens, certo? Não precisa repetir os mesmos verbos. Beijão e até a próxima aula.